Boa noite, queridos irmãos, a paz de Deus esteja com todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, que Deus te prospere, que Deus te faça vencer. Estamos aqui mais uma vez, com esse programa Valente de Deus, com o seu pastor Rogério. Estamos aqui para anunciar, pregar o Evangelho de Cristo, para que Ele possa te abençoar e te fortalecer. Meu amigo, minha amiga, não importa a luta que você tem enfrentado, o que importa é que você tenha a vida para enfrentar a luta, porque não adiantava nada você não ter a luta, mas também não ter vida. Então, se você tem vida, você tem luta, e todo aquele que tem vida, o direito é lutar e não se entregar de maneira alguma aos problemas, às decepções, às aflições. Não se entregue, não desiste, porque tudo que o diabo quer é que você desista, que você se entregue. Ele quer mentir para você que ele venceu você, mas o diabo, ele foi condenado, o diabo perdeu. Jesus sim venceu por mim e por você. Jesus fala: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando ele fala que ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu o inferno. E você, meu irmão, e você, minha irmã, também vai vencer o inferno, vai vencer o diabo. Porque essa luta que você passa, essa dificuldade, essa angústia, isso vem do inferno. Isso não vem de Deus, mas vem do inferno. Porque o diabo, se tem uma coisa que ele é teimoso. Ele não se deu por vencido. Então, o que ele faz? Quando ele viu que ele está perdido, então ele não quer ficar só. Ele fica em derredor do mundo procurando almas para poder tragar, colocando empecilho, colocando medo. Ele sabe que a maneira dele vencer o ser humano é através do medo. Mas se você tiver bom ânimo para vencer o mundo, mas também só através da palavra de Deus, do poder de Deus, que você vai vencer a Satanás. De outra forma você não vence o diabo. Por que o diabo põe dificuldade em você ir para a igreja, e você buscar Deus, e você estar em comunhão com Deus? Por quê? Porque ele sabe que é a forma que tem de você vencer ele, que tem de você reconhecer que o diabo é um fracassado, é um perdedor. O diabo, ele se levanta na forma de um gigante, mas é uma pura mentira. Então, muito ser humano, ou quase todo ser humano, ou se não talvez até todo ser humano, acredita naquilo que vê. E o diabo sabe disso. Então o diabo, por ele saber que eu e você talvez acreditamos naquilo que nós vemos, então o diabo, ele fantasia o que ele quer nas nossas vidas. O diabo, ele fantasia o que ele quer que você veja. Então, a única forma de vencer o diabo é pela fé. Então Deus fala: sem fé é impossível você agradar ao próprio Deus. E ele fala: o meu justo todavia vai viver pela fé. Então, se você olhar com os olhos terrenos, com os olhos materiais, o diabo já te venceu. Mas se você olhar pelos olhos da fé, você já venceu o diabo. Você já venceu o diabo, porque você vai raciocinar, você vai pensar, falar: pô, Deus não me colocou aqui nesse mundo para mim ir para o inferno. Deus não me colocou aqui no mundo para o diabo me vencer, de jeito nenhum. Deus me colocou aqui para mim lutar, para me provar para o diabo que Deus é bom e o diabo é quem não presta. Então isso que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Hoje a palavra se encontra em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 43, que diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dá bom fruto. Então, nesse sentido é que o diabo trabalha. Nesse sentido é que ele age. Então o diabo, ele quer fazer parecer o que não é, e o que é, o diabo quer fazer que não pareça. Então, quanto mais você acreditar no mundo, mais fracassado você vai viver. Mas quanto mais você acreditar em Deus, mais abençoado você vai viver.
Se você vê uma pessoa que era drogado, uma pessoa que era cachaceiro, uma pessoa que era de outra religião, tal, talvez da Umbanda, tal, ou então talvez católico, e se converteu a um cristão. O diabo não quer que você veja ele como um cristão. O diabo quer que você veja aquela pessoa como um impostor. E o diabo quer que você veja um impostor como um cristão. Olha como é que funciona. Então, como que devemos ver quem é de Deus e quem não é de Deus? Através dos frutos. Então, o fruto é necessário para nós conhecer quem é de Deus e quem não é de Deus, através das atitudes. Talvez você mesmo está indo para a igreja, você mesmo está frequentando a casa de Deus, mas os frutos que você tem não combate com a palavra de Deus. E você talvez não está nem dando fé, mas os outros lá fora dão fé. Vê quem é de Deus e vê também quem não é de Deus. Porque uma pessoa que é de Deus, o que ela tem? Ela é caridosa. Uma pessoa que é de Deus, ela tem paciência, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio. Isso é uma pessoa de Deus. Então a árvore é o que? Conhecida pelo quê? Pelo fruto. Então quando eu falo que eu sou de Deus, mas eu não tenho paciência, mas eu não sei esperar, mas eu não sei compreender o meu próximo, tudo é feito da minha forma, como que eu sou de Deus desse jeito? Então, aqueles que esperam em Deus, eles já venceram. Você já venceu. Não precisa de você mais provar nada para ninguém. Porque quando eu espero em Deus, e quando eu venho e eu me converto a Deus, eu começo a entender o seguinte, pessoal. Que eu não vim para morar nessa terra, eu não vim para ficar nessa terra. Eu estou aqui de passagem. Para o quê? Para ajudar os meus companheiros. Para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Então você está aqui para fazer o bem, para ajudar aqueles que necessitam. Então Deus vai lá e te liberta, mas não é para você barganhar, não é para você se intitular melhor, escolher quem pode ou quem não pode servir a Deus. Não, você vê, Deus te libertou para quê? Para que você possa ter paciência com os demais e ensinar eles da forma que Deus te ensinou, da forma que Deus teve paciência com você, e eles possam ser libertos e possam alcançar a graça de Deus, alcançar o céu também. Então dessa forma você é o quê? É um servo de Deus. Mas você que leva na ignorância, você que leva na brutalidade, você que escolhe pelo tamanho, você só ama quem te ama, você só ajuda quem te ajuda. Então, meu amigo, minha amiga, eu te falo uma coisa, meu irmão. Você ainda não é servo de Deus, você precisa se converter. Converter a palavra de Deus. Então, neste mundo está cheio de gente com o espírito do mundo pregando o evangelho. Sendo cristão com o espírito do mundo. E a palavra fala, aquele que está em Cristo, nova criatura, ou seja, aquele que está em Cristo, ele recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que nós não vamos permanecer nessa terra, que tudo isso é uma passagem, ninguém é dono de nada, nada trazemos e nada levamos deste mundo, isso é prova viva. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, consegue se examinar se você é uma árvore boa ou você consegue se examinar como uma árvore mal? Então você próprio que tem que se examinar. Como se examinando? Com as pessoas que estão à sua volta. Então elas sabem se você é uma árvore boa ou elas sabem se você é uma árvore mal, porque tudo depende da sua atitude. Então não existe uma pessoa que é mal que consegue fazer uma coisa boa. E não consegue uma pessoa que é boa fazer uma coisa que é mal. Então as atitudes falam por cada um de nós. Então não é por força e nem por violência. Não adianta eu querer obrigar ou forçar alguém a vir ver que eu converti e se converter também. Não.
pessoa tem que ver a doçura, a pessoa tem que ver a sinceridade, tem que ver a piedade, a compaixão em mim. Aí sim ele vai se converter. Mas se ele não vê nada disso, como que ele vai se converter? Não tem como. Porque eu vou para a igreja, vamos supor, vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu participo lá dos cultos, eu participo do trabalho da igreja, mas as minhas atitudes é pior do que a atitude de uma pessoa que não vai na igreja. Como posso ser uma pessoa de Deus com as tais atitudes? Então, para mim ser uma pessoa de Deus, eu vou ter que ser uma pessoa compreensiva, que tenha compaixão, que tenha paciência. A palavra de Deus fala: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, eu não preocupo em mostrar para ninguém se eu estou na frente. Eu me preocupo em andar bem comigo mesmo. Então, por isso que muitos estão vivendo enganados, porque o diabo tem mentido. O diabo fala assim: não, você tem que provar para esse povo que você é uma pessoa de Deus, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Você tem que provar e tal. E nisso o diabo tem enganado muita gente. E muita gente está procurando agradar o mundo e esquecendo de agradar a Deus. E como que você vai entrar no céu? Como que você vai entrar no céu se você agrada ao mundo e desagrada a Deus? A palavra fala: o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, dessa forma que funciona. Então não tem como. As pessoas do mundo não vão entender. Não vão entender o que é a palavra de Deus. Não vão entender o que é a fé. Não entende, não adianta. Quem entende o que é a fé, quem entende o que é o poder de Deus, são aqueles que vivem pela fé. Tem muitos homens que se dizem homens de Deus, tem mulheres de Deus, mas mesmo assim ainda eles não sabem o que é fé. Não conhecem o que é fé, não sabem o que é fé. Não tem compreensão do que é a fé. Então, a fé é quando você tem certeza absoluta que você já se encontrou, que você já venceu, que nada mais te falta. Porque quando nós temos um encontro com Deus, meu irmão e minha irmã, nada mais nos falta. Nada mais nos falta. Somos realizados, somos completos. Então, quando eu venho para Deus e ainda me falta algo, é porque eu ainda não vivo pela fé. Porque o próprio Deus fala, a palavra de Deus fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus, a justiça de Deus, acabou. Nada mais vai me faltar. Nada mais vai me faltar. É claro que tudo é luta, mas eu não tenho mais aquele desespero. Então, essa é a fé. A fé é a certeza que você já se encontrou. Se tiver de você ficar milionário, você vai ficar milionário. Se tiver de você viver na pobreza, você vai viver na pobreza. Então tudo não é, mas a pessoa que serve a Deus, que Deus está na vida, ele tem que ficar rico. Não, não é assim. Cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito. E para nós levarmos o Evangelho, pregar a palavra de Deus, é necessário nós ter o quê? A mente conforme aqueles demais também necessitam de ouvir a palavra de Deus. Então, como com a pessoa bilionária, uma pessoa milionária, uma pessoa rica que tem de tudo, vai pregar para o andarilho, vai pregar para o mendigo? Como? Não tem como, ele não vai entender, porque a linguagem dele é diferente. Então, muitas vezes tem pessoa que é liberta e continua vivendo humildemente, não falta nada. Mas ele vai viver humildemente porque Deus necessita dele daquela forma, para que ele possa estar aproximando daqueles também que não tem nada. Então Deus é assim.
Deus ele faz. Tem gente que vai buscar Deus e vai ficar milionário, vai ficar rico, vai ter muitas coisas, mas tudo depende da permissão de Deus, meus irmãos. Então tudo depende do jeito que você olha. Então não tem árvore boa que dá mau fruto, e não tem árvore mal que dá bom fruto. Então tudo dá no conforme. Então com essa palavra nós deixamos, né, a essa palavra para vocês, e vamos orar, vamos falar com Deus, para que a partir de hoje também nós podemos ter, né, ser na verdade uma boa árvore, procurar dar bons frutos. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa nos dar força, nos dar a vitória, a conquista, que nós viemos, meu Pai, a dar bons frutos, que nós viemos produzir frutos maravilhosos, que nós não viemos viver de aparência, meu Deus, mas que nós viemos viver de fé, porque o único jeito de vencer o diabo é fé. Amém? Então, pessoal, o único jeito de você vencer o diabo é pela fé. Pelo que você vê, você já perdeu para ele, porque o bicho é malandro, ele é mentiroso, ele desenha o que ele quer. Então não vive pelo que você vê, vive pela fé. Creia que o amanhã será melhor do que o hoje. Amém? A graça e a paz, até o próximo programa, além de Deus.